continuar com função quadrática ou função polinomial do segundo grau, só que agora a gente vai trabalhar com o gráfico da função. Para a gente poder trabalhar esses conceitos, nós já gravamos, né, uma outra aula onde a gente falou de tudo que a gente ia precisar para construir esse gráfico, tá? Então, o vértice da parábola, as raízes, então isso já está em outro vídeo. Agora a gente já está aplicando o que foi explicado no vídeo anterior. Então, se eu estou falando do gráfico, eu tenho que saber algumas características. Primeiro, o gráfico é uma curva, o gráfico da função quadrática, ele é uma curva denominada parábola. Se o A é maior que zero, ela vai ser uma função crescente e a concavidade vai ficar para cima. Se o A for menor que zero, a função é decrescente e a concavidade vai ficar para baixo. Então aqui a gente está falando que o A é maior que zero, aqui o A menor que zero. A maior que zero é esse formato, A menor que zero é esse formato. Existe o ponto V, que é o vértice da parábola, onde é possível passar uma reta paralela ao eixo X, de modo que dois pontos de ordenadas iguais estão à mesma distância dessa reta. Então, nesse ponto, a gente está fazendo o quê? Quando a gente passa essa reta, a gente está determinando o eixo de simetria. Aí eu passei um exemplo e nós vamos esboçar o gráfico da função dentro daquilo que a gente precisa, os principais pontos que a gente precisa. Ali eu já até deixei um gráfico em plano cartesiano. Pronto. Por quê? Porque agora aqui a gente vai preocupar só em determinar pontos que permitam eu construir esse gráfico. Eu sempre gosto de fazer uma tabela que me informa o que eu tenho que calcular, tá? Então eu gosto de fazer uma tabelinha aqui, onde eu coloco valores de x, valores de y. A primeira coisa que eu vou considerar é o x igual a zero. Toda vez que a gente substitui o x numa função de segundo grau, vai sobrar só o c. E o c é onde ele vai encostar nesse gráfico. Então, eu nem preciso substituir, eu vou substituir, vou mostrar, mas se eu pegar uma função f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5, primeira coisa, o a está menor que zero. Vamos pôr o que eu já sei dessa função. Se o a está menor que zero, ela vai ter que fazer esse formato, carinha triste. Ela tem que fazer esse formato aqui. Segundo, o meu c é onde vai ter um ponto que vai encostar no eixo das ordenadas. Então, eu já posso chegar aqui e marcar aqui assim, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Aqui é menos 5. Por que é menos 5? Porque eu acabei de fazer isso aqui, ó. Pegar a função, vou escrever como y, tá? Menos x ao quadrado mais 6x menos 5. E no lugar do x, substituir por zero. Então, o y vai ficar menos 5. E esse ponto, quando x é zero, o y é menos 5, é esse que eu já marquei no meu plano cartesiano. Agora, eu vou considerar que o meu y é zero. Se eu estou considerando que ele é zero, o que eu estou fazendo na verdade? Eu preciso das raízes dessa função, ou dos zeros dessa função. Então, se o primeiro passo foi determinar aonde ele encostava no eixo y, agora o meu passo vai ser aonde ele encosta no eixo x. E para isso, eu preciso determinar as raízes dessa função. Então, eu quero y igual a zero. A gente sabe que o y é menos x ao quadrado mais 6x menos 5. Se eu vou fazer o y igual a zero, eu vou pegar o menos x ao quadrado mais 6x menos 5 e colocar igual a zero. Vou multiplicar por menos 1 para ficar mais prático. X ao quadrado menos 6x mais 5. Vou calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac,
Menos 6 ao quadrado vai ser 36. 4 vezes 1 vezes 5. Meu delta é 16, que é 36 menos 20. E o meu x vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, por 2a. Então, o x vai ser, eu estou fazendo esse aqui, então vai ficar positivo meu 6, mais ou menos 4, por 2. Eu tenho x', 6 menos 4, 2, dividido por 2, 1. E tenho o x, duas linhas, que vai ser 6 com mais 4, 10, dividido por 2, 5. Então, quando eu determino o valor de y, eu posso encontrar até dois valores reais e diferentes. Nesse caso aqui, como o meu delta foi maior que 0, eu encontrei o 1 e o 5. Então, vamos marcar. 1 e o 5. Agora, eu já sei que ela vai vir aqui, passar por aqui, subir e descer. Mas eu preciso determinar, ela vai subir até onde? Qual o valor máximo que ela chega? E para determinar o valor máximo, a gente precisa achar o vértice. E para calcular o vértice, a gente precisa do x do vértice e é um ponto, né? Então, x do vértice e y do vértice. X do vértice é uma fórmula, menos b sobre 2a. Se a minha, não é daqui que eu já multipliquei por menos 1, não, é a minha função. Qual que é meu b? 6. Então, vai ficar menos 6 por 2 vezes menos 1. Então, x do vértice, menos dividido por menos, mais 6 dividido por 2, 3. Então, o x do vértice é 3. Vamos marcar ele aqui de uma vez. Não é o ponto, tá? E sim a coordenada. Aqui vai ser 3. Olha o que eu já posso observar. 1 com mais 5, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, o x do vértice, ele também pode ser calculado fazendo a média do x' e do x duas linhas. São duas formas para calcular. X do vértice, 3. Agora, eu preciso do y do vértice, que é menos delta por 4a. Y do vértice vai ser menos b ao quadrado menos 4ac por 4a. Y do vértice, só que eu já calculei o delta aqui. Então, na hora que eu vou calcular, qual vai ser meu x do vértice? Vai ser menos 16 por 4 vezes menos 1. A gente sabe que menos dividido por menos dá mais. 16 dividido por 4, 4. Então, o meu vértice, ele tá com o 4 e o 3. Existe outra forma de calcular o vértice, o y do vértice? Existe. Se você já sabe que o x do vértice é 3, se você pegar a função menos x ao quadrado mais 6x menos 5 e no lugar do x colocar o x do vértice, que é 3, você vai determinar o y do vértice. Então, ou você usa a fórmula, nesse caso aqui era bem prático, porque a gente já tinha calculado o delta, ou você calcula o x do vértice e substitui na função. Agora, eu só preciso ligar os pontos. Então, ele vem, passa e desce. Minha parábola nunca fica bonita, mas ela tá certa, tá? Então, isso é uma parábola, assim eu construo um gráfico. Então, lembrando que, na verdade, o que eu preciso? Eu preciso do x igual a 0, eu preciso do y igual a 0, eu preciso do x do vértice e do y do vértice. Então, vamos colocar aqui de outra cor o que eu preciso. Considerar que o x é 0,
considerar que o y é zero, e eu posso ter até dois valores, e eu preciso determinar quem é meu x do vértice e quem é o y do vértice. Com isso, eu construo qualquer parábola. Ficou feia, mas ela tá feia e tá certinha. Então, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o vídeo se gostou, de inscrever no canal se não está inscrito. Também, né, pode falar, né, na escola, na hora que a gente voltar, ou nos grupos que a gente tem, se puder indicar os vídeos. E eu volto na próxima aula dando continuidade à função do segundo grau, ou função polinomial do segundo grau.